Paz do Senhor, igreja, amém? Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, verso de número 9. 1 Coríntios 2, 9. 2019 é o ano do sobrenatural. E com muita alegria que eu profetizo sobre a vida da igreja, sobre a tua vida, sobre a minha vida, que 2019 será o melhor ano da sua vida, amém? Eu vou repetir, que parece que você não entendeu, tá bom? Olha, no ano do sobrenatural, 2019, você vai viver o melhor ano da sua vida, amém? Glória a Deus, amém. A palavra do Senhor diz assim, 1 Coríntios 2,9: Todavia, está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Vamos ler de novo? Todo mundo junto assim? Chupumão de ar. E vamos declarar, porque todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana nenhuma imaginou, ou mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Pai querido, nós te louvamos, nos alegramos pela tua presença, pelo teu Espírito Santo nesta manhã. Senhor, fala conosco, Pai, que aquilo que são as tuas promessas, aquilo que são as tuas revelações ao nosso coração, se cumpram nessa manhã. Que o teu Espírito Santo possa entregar a porção exata que cada coração aqui necessita para esta semana, Senhor. Nos dá a alegria de estar na tua presença, Pai, e ouvir aquilo que tu tens para nos dizer. E nós te agradecemos, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém? Dá aquela melhor salva de palmas que você pode dar, que só a MVPM sabe dar. Amém? Glória a Deus, aleluia. O ano de 2019, ele se inicia e nós temos uma palavra poderosa sobre nós. Amém? Muitas vezes você pode imaginar, mas da onde é que sai? Ano do sobrenatural, ano da multiplicação. De onde é que sai isso daí? Sai da direção do Espírito Santo de Deus sobre a palavra de Deus. Então, quando a gente lança uma palavra para o ano, não é uma estratégia de marketing. Isso não foi pensado numa reunião de pastores para fazer marketing, não. Isso aí tem muita oração, tem muito jejum, tem muita busca e procura na palavra. E essa palavra poderosa, ela está sobre nós. E nós temos que tomar posse dessa palavra, que a gente possa viver verdadeiramente um ano sobrenatural, na sua plenitude. Ou seja, tudo aquilo que a palavra tem reservada para nós, nós tomamos posse para viver nesse ano, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Eu creio também em nome de Jesus. E na verdade, nós precisamos andar meio que na contramão do que a gente chama de natural. Para viver o sobrenatural, a gente precisa andar um pouco na contramão daquilo que é estabelecido, daquilo que é comum, daquilo que todo mundo concorda, que todo mundo acha. E o Paulo, ele pode nos ajudar nessa caminhada e jogar um pouco de luz sobre essa questão, não é? Porque nós vivemos tempos de gente que acredita que tem todas as respostas, que sabe todos os caminhos, gente sabida demais,
E a gente precisa desconstruir um pouco isso. A gente tem que confiar na sabedoria que vem do alto. Nós temos que confiar na sabedoria que vem de Deus. Nunca a igreja evangélica, nunca os cristãos confiaram tanto em pessoas, em sabedorias humanas, em sistemas, sejam eles religiosos ou políticos, feitos por homens. E cada dia nós vemos que o crente se apega menos na sabedoria de Deus e se apega mais na sabedoria dos homens. E o ano do sobrenatural só vai acontecer quando eu depositar toda a minha confiança no Senhor. Nos valores do Senhor, na sabedoria do Senhor, aonde eu não me apoio no mundo, não me apoio na sabedoria humana, mas me apoio naquilo que Deus tem na sua palavra para mim. Então, em tempos tão difíceis, viver o sobrenatural é eu romper, eu me desligar dessas estruturas humanas da qual nós estamos nos agarrando e depositando toda a nossa fé. Nunca vimos cristãos tão insatisfeitos, tão murmuradores. Acho que a gente murmura mais do que aquela turma do deserto de 40 anos. E aí a gente busca a imagem de um Deus que é aquele que vai satisfazer todos os meus desejos e necessidades. E eu perco a oportunidade de ter prazer de caminhar com aquele que vai suprir todas as minhas necessidades. Há uma diferença entre eu esperar ser somente suprido e eu andar com aquele que tem toda a provisão para me dar. Existe uma grande diferença. E cada vez mais nós nos deparamos com pessoas que não estão dispostas a caminhar, não estão dispostas a ouvir, não estão dispostas a chorar, não estão dispostos a questionar, não estão dispostos a amar, a sorrir. Nós estamos diante de pessoas que só estão procurando uma forma de serem abençoados. E isso não tem nada a ver com cristianismo. Cristianismo não é eu ter um Deus que vai suprir a minha necessidade, mas eu ter a confiança de caminhar com Deus que está sempre comigo, que está sempre presente, que está sempre disponível. E que não está o tempo todo apontando os dedos na minha direção para dizer que eu sou pecador. Mas é um Deus que estende os braços para me acolher. Mesmo pecador, mesmo não sendo merecedor, mas Ele é um Deus que estará comigo. E Paulo nos ensina nesse texto, nessa carta à igreja dos Coríntios, em primeiro lugar, que Deus usará o que é insignificante. Verso 28 e 29 do capítulo 1. Diz assim: Ele escolheu o que era para o mundo insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é,
a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Muitas vezes nós recebemos uma palavra poderosa como essa, que a gente vai ver o que não viu, vai ouvir o que não viu, vai viver coisas extraordinárias. Mas aí eu começo a pensar da seguinte forma: eu não sou merecedor. Eu sou tão errado, eu acho que Deus nunca vai fazer isso comigo, porque eu sou uma pessoa pecadora. Porque eu não mereço. E você não está errado em pensar assim: realmente você é pecador, eu sou pecador, eu não mereço, você não merece. Mas é justamente eu e você que Deus escolheu para fazer grandes coisas e para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus. É você mesmo, meu irmão, você que não é nada, você que já ouviu da boca de alguém que você nunca vai ser nada na vida. Isso não dá para nada, isso não serve para nada. Você mesmo que recebeu essa palavra, Deus diz para você: olha, você que não vale nada, você que ouviu essa palavra que não vale nada, ei, você vale muito para mim. É para você. Que muitas vezes é desprezado. Sabe por que eu falo desprezado? É aquele que as pessoas olham e falam assim: coitado, é um Zé Ruela. Isso aí só dá trabalho. Trabalho para o marido, dá trabalho para a esposa, dá trabalho para os pais, dá trabalho para os filhos. Isso aí é uma pessoa que só merece desprezo, coitado. Você que é desprezado, foi desprezado, desprezada, descartado, jogado de lado, moído. Você se doou, você se entregou, você deu o seu melhor e as pessoas te espremeram. Tiraram tudo. E o que sobrou foi um bagaço. E esse bagaço foi jogado fora, desprezado. Ei, Deus está dizendo aí desse bagaço, dessa situação de desprezo, de menosprezo, de desvalorização, de derrota, de mentira, das pessoas te usarem. Ei, é desse bagaço que eu vou te levantar, é desse monturo que eu vou te colocar de pé, vou reconstruir as tuas fibras, vou devolver o teu sumo, a tua essência, o teu vigor, a tua vontade de viver, e você vai dar frutos e vai florescer. Do bagaço, Deus vai levantar planta viva, forte, poderosa. Na mentalidade humana, bagaço é bagaço, bagaço é descartado, é jogado fora. Mas na sabedoria de Deus, bagaço floresce, renasce e dá frutos. Deus é especialista em mostrar que aquilo que para os olhos humanos não vale nada, é valoroso. E Ele mostra para aquele que é poderoso, para aquele que está por cima, para aquele que sabe tudo, para aquele que conhece tudo, para aquele que não erra, para aquele que julga todo mundo, avalia todo mundo. Ele vai dizer: ei, sabidão, é para mostrar que você não vale nada. Ei, você que acha que tem o poder de oprimir,
de definir, esse fica, esse vai, esse pode, esse não pode. Ei, eu vou usar o bagaço, eu vou usar o que não vale nada, para mostrar que para você, você não é nada. Sabe aquele que te oprime? Que te faz muitas vezes ir para o banheiro chorar, que faz você se sentir uma pessoa desprezível. Pode alegrar o seu coração, porque está chegando o tempo onde Deus vai mostrar para a pessoa exatamente quem ela é. Nada. Eu vou falar, mas pastor, e a dor, e o que eu sofro, e o que eu sou injustiçado? Basta cada dia o seu próprio mal. Não existe mal que perdure para sempre. A única coisa que dura para sempre é a graça, a misericórdia e o amor e a boa mão de Deus sobre a tua vida. Isso é para sempre. Em segundo lugar, Paulo nos ensina que Deus já te deu a chave para você viver o sobrenatural. Está na tua mão. Está na tua bolsa. Se for uma bolsa feminina, talvez você tenha que procurar um pouquinho mais, mas está lá a bênção. Está lá a chave. Pode ser que você, como eu, adora perder chave. Ele já te deu a chave, talvez você não saiba onde você colocou a chave. Mas Ele já te deu a chave. Versos 4 a 9 de 1 Coríntios 1. Vamos lá? Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram o quê? Enriquecidos em tudo. Vocês acharam? Acharam? Estou acompanhando? Isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não, o que tem aí? Não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Verso 8, Ele os manterá o quê? Firmes, irresistíveis até o fim. No dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O que Paulo está dizendo para aquela igreja? Olha, irmãos, Deus está preparando um tempo para que vocês vivam o sobrenatural deles neste lugar. E Paulo vai além e diz assim, olha, a chave para você acessar esse lugar já foi entregue na mão de vocês. Não falta nada. E aí, talvez algum irmão levantou, mas como assim, Paulo? Deixa eu explicar de novo para você, meu irmão. A graça de Deus, através da figura de Jesus Cristo, já foi derramada sobre cada um de vocês, porquanto vocês já foram enriquecidos, portanto vocês já receberam a bênção, portanto vocês ficarão firmes, inabaláveis até o fim, porque Jesus Cristo já derramou da graça do Pai sobre cada um de vocês, e com a graça do Pai sobre cada um de vocês, não tem como você não viver um ano sobrenatural na sua vida. Sabe qual é a característica, qual será a característica do ano de 2019, o ano do sobrenatural? Melhor ano da tua vida? É simplicidade.
é a gente compreender o movimento da graça de Deus que já está sobre nós. É nós nos alegrarmos pela simples presença da graça de Deus sobre nós. A igreja subsistiu por mais de 2000 anos, porque ela foi firmada, fincada sobre essa simplicidade de quem era Jesus Cristo de Nazaré. Nós não vivemos de tratados teológicos, nós não vivemos de grandes manifestações de poder. Isso tudo as religiões pagãs sempre tiveram manifestações. A igreja sobreviveu sobre a figura de uma pessoa, Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Só que ao longo do tempo isso foi perdendo o impacto. Então por que você é feliz? Por que você vai para a igreja? Por que você é desse jeito? A resposta dos crentes primitivos é: porque eu conheci Jesus Cristo. Só isso. Ele falou: tudo isso, eu conheci a Cristo. Eu conheci o amor de Deus, eu recebi a graça. Não preciso de mais nada. Mas é verdade? Então eu vou jogar você na cova dos leões. O leão vai te trucidar, aleluia. Iam cantando para a cova dos leões. Eu vou pendurar você na cruz. Não tem problema, que privilégio. O meu Senhor foi pendurado, nem digno eu sou. Você vai me dar esse mole? Vai deixar eu morrer como o meu Jesus morreu? Isso é glorioso. E iam cantando. Ah, mas o sujeito te prejudicou. Eu perdoo. Como? Jesus perdoou. Ah, mas o cara é inimigo. Eu vou andar mais uma milha com ele. Vou carregar a bagagem dele mais um pouco. Aquilo era mais do que sobrenatural. Aquilo era a manifestação viva do reino de Deus sobre um mundo falido e destruído. E o que é que mudou nos dias de hoje? Gente, para Deus não mudou nada, é exatamente a mesma coisa. Você é alegre, você é feliz, você resiste, você perdoa, você caminha junto, porque Jesus Cristo te alcançou, você conheceu Jesus. Você é cristão, você é seguidor de Cristo. E o que a gente vê nos últimos dias? Cristão brigando por partido político. Que daqui mais uns 2 meses o cara vai ter vergonha daquilo que ele brigou. É nego brigando por corrente teológica. Quem que é pentecostal, quem que é neopentecostal, quem é reformado, quem é tradicional. Papo de doido. Cristo não tem partido político, não tem religião. Cristo é o Senhor. Ele é o Salvador, Ele é a luz do mundo. Ele é o Senhor da glória. Em terceiro lugar, Evangelho não é coisa para gente inteligente. Vou repetir. Evangelho não é coisa para gente inteligente. Eu sou a prova. Se dependesse da inteligência desse cabeção, vocês estavam tudo perdidos. Mas olha só o que Paulo fala no verso 18 e 19, lá de 1 Coríntios. Olha só.
Pois a mensagem da cruz é o quê? Para os que estão se destruindo, na minha versão aqui da minha Bíblia, perecendo. Mas para nós que estamos sendo o quê? Salvos. O que que é? É o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Está vendo como o evangelho não é coisa para gente inteligente? Evangelho é coisa para gente que ama, para gente que serve, para gente que adora, para gente que vai na direção do outro. Que qual era a discussão? A discussão na igreja de Coríntios era a divisão dos irmãos. Uns eram de Paulo, outros de Apolo, outros do Malafaia, outros do não sei quem mais. Paulo ensinando, olha, a graça de Deus é que une todos nós, é o sentido. E havia o quê? Mas eu acho que Apolo é melhor. Não, gosto mais de Paulo. Aí Paulo acaba com essa coisa, olha. Nem Apolo é mais sabido, nem Paulo é menos sabido, nem o Zé do Reteté é mais sabido. Deus destrói a sabedoria humana. Se é Paulo que está falando em nome de Deus, não é a inteligência de Paulo, é a graça do Senhor. Se é Apolo que está falando em nome de Deus, é Deus falando através de Apolo e não é a sabedoria de Apolo. Então nós vemos hoje uma grande quantidade de crentes sem igreja. Ô pastor, mas por que o cara não está indo na igreja? Está assistindo culto pela internet, não está assistindo culto nenhum, está vendo, sei lá. Porque o cara pega tanta teoria religiosa, né, teológica, e aí ouve o que o pastor tal falou, que o pastor C falou, que o bispo tal falou, que o teólogo tal falou, e o cara vai para o seminário, aí ele vai fazer teologia e acaba saindo de lá um grande tolo. Não é, pastor? Porque a minha inteligência não permite eu concordar com isso que você está falando para mim. Eu falei, meu irmão, se o que eu estou falando para você está escrito aqui na Bíblia, está escritinho aqui, ó, bonitinho, não fui eu que escrevi, desculpa. A sua sabedoria não vale nada. O quanto que você está amando, o quanto que você está perdoando, o quanto que você está deixando as coisas de lado, e você tinha direito de reivindicar, de brigar, de ir para as cabeças, e você fala assim, não, eu abro mão de ter razão para ter paz. Eu abro mão de ganhar essa demanda para ganhar um irmão. Eu abro mão de tudo aquilo que eu tenho direito por amor a Cristo. Se a tua vida não vai nessa direção, se você não é uma pessoa doce, uma pessoa amável, uma pessoa onde as pessoas querem estar perto de você, mas você é aquele cara que quer ganhar todas as discussões, você quer ganhar todas as teorias, você tem razão de tudo, você tem versículo bíblico para tudo, você tem passagem para tudo. Ei, você está na direção contrária, você está usando da tua sabedoria humana, mesmo que essa sabedoria seja teologia. Ah, mas eu estou estudando teologia, pastor. É? Será mesmo? Que essa teologia que você estuda é para glorificar o nome de Deus, é para inflamar o seu ego?
Cristianismo, evangelho não é coisa para gente inteligente. É coisa para gente que serve. Evangelho é coisa para escravo. Ei, pastor, agora você falou uma besteira. Servo e escravo têm o mesmo significado no grego. Então, se eu falar aqui que você é servo de Deus, todo mundo levanta a mão, não é verdade? Mas Paulo fala, eu sou escravo de Cristo, sou servo de Cristo, eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo. E que saudade que eu tenho, que nós crentes éramos ridicularizados, porque a gente pronunciava essa verdade do Evangelho. Eu sirvo a Cristo, eu sou escravo de Cristo, eu amo a Cristo. Cristo é meu Senhor, Cristo me salvou, Cristo me libertou, Cristo pode me curar, Cristo pode fazer um milagre na minha vida, Cristo pode mudar a sua vida. Olha, Cristo é tão maravilhoso que você não pode deixar de conhecer. Eu quero te apresentar ao meu Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus. Você precisa conhecer. E o que acontece hoje? Você fica despejando uma tonelada de versículo bíblico, de teoria em cima da pessoa. O cara não aguenta te ouvir, você é uma pessoa chata. Você é uma pessoa muitas vezes amarga. E quem tem a graça de Deus sobre si não pode ser amargo. Da mesma fonte não pode ter água doce e água amarga. De que fonte você está bebendo? A fonte de Cristo produz águas doces. Produz gente mansa. Produz gente que diz assim, eu não te conheço muito bem, mas é tão bom quando você está aqui. Ei, não vai embora não, fica mais um pouco. Misericórdia, irmão. Tem crente hoje que eu não consigo ficar 30 segundos do lado dele. Me dá um negócio ruim. Dá vontade de sair correndo, porque sujeito, em 5 minutos de conversa, ele fala mal de pelo menos uns 15 irmãos. Ele amaldiçoa o patrão. Sabe, ele brigou com os 4 porque ele é servo de Deus, é poderoso, e com ele ninguém tira farinha. Então, de que fonte nós estamos bebendo? E que tipo de água nós estamos oferecendo às pessoas? Então eu deixo um conselho. Volta para a simplicidade do Evangelho. Deixa de ser tão crítico. A gente tem hoje críticos da igreja. Se o pastor é gordo, reclama que o pastor é gordo. Se ele usa suspensório, é porque ele usa suspensório. Se ele usa óculos, é porque ele usa óculos. Se ele tem barba, é porque ele tem barba. Se ele é corintiano, porque é corintiano. Se o corinho é de fogo, reclama. Se o corinho é de adoração, é muito chato. Gente, as igrejas da África que têm um dos primeiros contatos com o Evangelho, as igrejas não têm teto, é debaixo de uma árvore, no meio de um calor de 50 graus. Os caras ficam 6 horas adorando lá e ninguém quer ir embora. Porque não deu tempo deles ficarem inteligentes ainda, entendeu? Então talvez a gente teve tempo para ficar inteligente. Eu quero pedir para você, em nome de Jesus, fique burro. Se essa tua inteligência tem criado esse abismo entre você e Deus, você só conhece Deus em teoria. Você conhece Deus em PowerPoint,
em música, que tem umas 4 músicas que você conhece. Se o teu relacionamento com Deus, a tua inteligência está criando esse buraco, eu peço para você, em nome de Jesus, vire burro. Fique burro, mais perto de Deus, simplicidade. Se alegre pelo simples fato que você tem a graça de Deus sobre você. Em último lugar, para encerrar, para viver os milagres desse ano sobrenatural, você precisa estar disposto. Quem está disposto aí? Na verdade, quem precisa de um milagre do sobrenatural? Só que eu vou ter uma notícia para você. Para você viver isso aí, você vai ter que abrir mão do milagre. Quem está disposto ainda? Eu continuo. Amém? Abrir mão do milagre, do sobrenatural e se apegar com todas as tuas forças ao Senhor da glória, aquele que faz um milagre. Faz sentido? Então vamos lá para João, Evangelho de João. Volta um pouquinho aí na tua Bíblia. João 9. João 9, a partir do verso 1. Quem achou, diga amém. Ao passar, Jesus viu um cego de... Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra dele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhes disse: vá, lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Quando a gente lê essa passagem de João 9, corta ela da sequência, você imagina assim: uau! Jesus fez um tremendo milagre. E foi. Na época de Jesus existiam muitos candidatos a Messias. Quem era o Messias? O Cristo. Aquele que ia ser enviado por Deus para nos resgatar, nos salvar. E existiam 3 milagres, 3 sinais que somente o enviado de Deus, o Messias, poderia fazer. A cura de um leproso e expulsar um demônio mudo e curar um cego de nascença. Esses 3 milagres indicavam que aquele que pudesse fazer esse milagre seria o Messias. E na época de Jesus, vários malucos, tipo aquele meu pai, aparecia e fazia um milagre. Quando esse milagre acontecia, acendia-se uma luz lá no Sinédrio. Opa! O cara fez um milagre messiânico. Vamos verificar. E todo um grupo de religiosos acompanhavam aquele que fazia o milagre, para que se pudesse constatar que ele era o Messias. E Jesus já tinha feito alguns milagres e não batia muito com o milagre era real, o milagre foi feito, mas o estereótipo do Messias não batia
com aqueles religiosos imaginavam. E aqui a situação era muito tensa. Muito tensa. Havia uma festa chamada Festa dos Tabernáculos, onde Jesus foi para o meio da festa. Jesus gostava de ir em festa, irmãos. Que legal, não é? Então você pode ir numa festa, só não enche a cara, mas pode ir na festa. Jesus ia na festa. E lá ele começou a ensinar, e começou a falar do reino, e começou a falar do Pai, e começou a falar de quem ele era. E aí, um milagre detonou muita confusão. Foi quando ele curou aquele homem do tanque de Betesda. E ele curou num sábado, e não podia curar no sábado. E aí, desde então, Jesus foi pregando, foi dizendo quem ele era, que ele era o Filho de Deus, que ele foi enviado por Deus, que Deus respondia por ele, que ele era o Filho de Deus. Só que o clima era treta, confusão, tenso. Qual era a situação de Jesus aqui? Os religiosos queriam matar Jesus. E aí Jesus vem depois, se você pegar o versículo 8, o capítulo 8, 58 e 59, 58 diz assim: respondeu Jesus, eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. 59, então eles apanharam pedras para o quê? Apedrejá-lo. Mas Jesus se escondeu e saiu do templo. E quando ele sai do templo, ele avista um cego de nascença. E esse seria o terceiro sinal messiânico, o terceiro milagre messiânico, que comprovaria que Jesus era o Messias, que ele era o Cristo. E ele vai, se depara com o questionamento dos discípulos, porque um cego de nascença, dentro da cultura judaica, ele estava sendo punido por Deus. Se ele nasceu cego de nascença, é porque Deus já tinha punido. E perguntaram, quem foi que pecou? Esse homem? Ou foram seus pais? Jesus falou, nem ele, nem seus pais. Mas é para que as obras de Deus possam ser manifestadas através dele. Sabe qual é uma das mentiras que contam de Deus para nós? É que Deus às vezes fica tão irado com a gente, que Ele acaba nos amaldiçoando. Isso é uma mentira tão grande. Deus não te amaldiçoa, mas Ele te ama de uma forma tranquila. Pastora Nádia, as duas bencinhos não aprontam? Às vezes você não fica nervosinha? Tem vontade de pendurar a Rafinha no varal? A Rebeca ainda não, que é pequenininha, né? Mas em breve também. Por mais irada, por mais que elas aprontem, já passou na tua cabeça em algum momento você abrir a boca e amaldiçoar? Da onde se tirou essa ideia que Deus nos amaldiçoa? E ainda mais dentro do ventre da mãe. As igrejas evangélicas durante anos beberam da fonte dessa teoria maldita de maldição hereditária. Isso é uma vergonha. Que a gente tenha estudado, participado de seminário cristão falando de maldição hereditária. Cristão, ele tem que falar de bênção hereditária. Os meus filhos serão bênçãos do Senhor de geração em geração. E quando ele cura aquele cego, ele faz o lodinho, passa a melequinha no olho do cego e manda o cego para onde? Aonde? Na fonte de
Sabe onde é que ficava a fonte de Siloé? Na frente do templo, na boca do gol dos fariseus. Jesus mandou o milagre, o terceiro milagre messiânico, na cara dos fariseus. Vai lá. Se lava na fonte de Siloé. Vai lá. Ele vai na fonte de Siloé e quando ele lava os olhos e volta a enxergar, todos aqueles religiosos puderam ver o extraordinário e sobrenatural que Deus operou na vida daquele homem. E aí eles tiveram mais vontade ainda de apedrejar e de matar Jesus. História do cristianismo, história da igreja, a história dos filhos de Deus foram pontuadas e marcados por muitos sobrenaturais, por grandes milagres, livramentos, onde a mão de Deus entrou e interviu. E eu creio que isso acontece também nos nossos dias. Mas o maior milagre de Jesus não foi o milagre em si. Porque o que aconteceu depois que ele curou o cego? Nada. Os caras continuaram a não acreditar em Jesus, não acreditar em quem ele era. E o maior sobrenatural que nós podemos viver é entender e receber através do Espírito Santo a revelação de quem Jesus Cristo é. Isso não deveria nem ser mistério e segredo da igreja, mas uma verdade incontestável da igreja. E aqueles homens não se alegraram com o milagre de um homem que era cego de nascença e voltou a enxergar. Ninguém estava nem aí para o cego. Conta aí quem foi que fez o milagre. Que jeito que ele fez o milagre. Olha, estou sabendo que ele fez o milagre no sábado. Quem faz milagre de sábado não pode ser de Deus. Esse cara é endemoniado. Os caras chamaram Jesus de endemoniado. Olha o nível. Olha o clima. Olha a treta. O cara fala assim, você não é filho de Deus, você é um endemoniado, você é filho do capeta. Falando para Jesus. Ele tinha acabado de fazer um sobrenatural, vários aliás. E aí a coisa linda do evangelho, quando os caras estavam apertando o cego. E aí, ceguinho? Abre o jogo, mano. Quem foi que te curou? Não sei. Eu era cego. Não vi ninguém. É o seguinte. Ela mandou passar um lodo no olho, mandou ele na fonte de Siloé, eu lavei. E deu certo, mano. Mas a gente quer saber quem é. Falou, vamos acabar com essa conversa? Ô cambada de fariseu, é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Eu vou desenhar, tá? Deixa eu desenhar. Aí o cego desenhando, deve ter sido legal naquela. Ó, eu era cego. Ceguito. Não enxergava niente, nada. Eu agora enxergo tudo. Eu era cego e agora eu vejo. Ô cambada de fariseu, vai procurar o que fazer. Eu era cego e agora eu vejo. E aí os caras falaram, esse crente, esse cego é crente mesmo. Hein? Vamos fazer o seguinte, vamos expulsar esse cego da igreja. Bota ele para fora do templo. E agora você vai ver um milagre acontecendo. Vá lá agora no verso 35 do capítulo 9 de João. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele? Senhor, para que eu nele creia. Disse Jesus, você já tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio. E o que aconteceu? Ele o adorou.
Jesus diz assim: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Aqui, o verdadeiro milagre aconteceu. Quando aquele homem creu que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Nós estamos preparando nosso espírito, nossa mente, nosso corpo para viver o sobrenatural de Deus. E a chave, como eu disse, já está na minha e na sua mão. É nós sermos o povo que crê, que adora a Jesus Cristo de Nazaré, o Filho amado de Deus, que veio nos reconciliar com Deus, que veio nos colocar de novo na família de Deus, para sermos amados por Deus, para nos amarmos e para sermos satisfeitos nele. Sabe essa angústia que você sente no teu peito, esse vazio, essa sensação de perdidão? Jesus está te convidando hoje para você se satisfazer nele. E você reconhecer quem ele é. Simplicidade do Evangelho vai te colocar na rota do sobrenatural. Quem anda com Cristo, quem deposita em Cristo toda a sua confiança, quem abre mão do milagre para crer no dono do milagre, no Salvador do mundo, do Senhor da glória, não tem como ficar longe da rota do sobrenatural. É sobrenatural que você vai viver esse ano, mas pelo amor de Deus, se apega nele, gruda nele, anda com ele, chora com ele, reclama com ele, dá risada com ele. E eu posso te afirmar, com todo temor e tremor diante de Deus, que você vai viver o melhor ano da tua vida em nome de Jesus. Você crê nessa pessoa que não é inteligente, mas que gosta do Evangelho, está te falando? Glória a Deus. E o dia que eu achar que eu sou inteligente, pode parar de me ouvir, porque aí só vem bobagem. Deus abençoe, em nome de Jesus.